É isso. Acho que São Paulo até fez um primeiro tempo bem aceitável, podia ter até feito 2-0 logo nos primeiros 10, 15 minutos ali, e esbarrou numa boa atuação do goleiro, do Requena. Mas acho que o, o saldo de ontem foi menos positivo do que muita gente gostaria, mas ainda assim aquele gol no final e um jogo em que o Cobresal não assustou o São Paulo me parece ter sido suficiente para o Carpini ganhar uma sobrevida aí no tricolor. Eu conversei com o presidente Júlio Casares ainda na madrugada de ontem, eu estava ainda lá no Morumbis. Eu conversei com ele e ele me falou, aspa, claro que o Carpini segue, absolutamente normal. A gente acabou de publicar isso também lá no All Sport, e é esse o sentimento. O Carpini segue. A gente não sabe falar até quando. Né? Acho que essa é uma discussão, porque a vitória de ontem não foi algo que deixou o Carpini reafirmado como técnico do São Paulo, não ganhou um fôlego forte extra, assim, mas acho que foi o suficiente para uma sobrevida aí para manter. Então acho que a gente precisa ver o que vai acontecer, porque o São Paulo enfrenta o Fortaleza no Morumbi, depois tem o Flamengo. O próximo jogo da Libertadores é só no dia 25 desse mês, que seria aí sim talvez um jogo decisivo para as pretensões do São Paulo na temporada, porque se perde para o Barcelona de Guayaquil lá, pode começar a se complicar na Libertadores e aí a corda começa a apertar de novo no pescoço. Então acho que depende muito das atuações do São Paulo contra o Fortaleza, contra o Flamengo, para saber o termômetro de como vai ficar essa situação do Carpini. Ontem, o que deu para a gente sentir lá do estádio, o Carpini foi a organizada puxou o grito de Carpini, Carpini, Carpini no começo do jogo, foi bem fraco, foi lá do lado da organizada só, e o resto do estádio respondeu com um grito de olê, olê, tele, tele. Então isso foi um fator novo. E durante a partida, a gente viu o time saindo vaiado no intervalo. E depois, no segundo tempo, quando o Cobressal chega, na única chance ali que o Cobressal tem, o Rafael faz duas defesas em sequência, duas ótimas defesas, inclusive. Nesse momento, tem uma parte da torcida, e aí esse grito ecoa forte no estádio, xingando o Carpini. Ei, Carpini, vai. Vocês já sabem o resto. Então, no final do jogo, depois da vitória consumada, eu acompanhei no olho assim o Carpini saindo e fiquei ouvindo no estádio, e da onde a gente estava a gente não ouviu nem vai ao Carpini, nem xingamento ao Carpini. O que a gente ouviu foi muito mais um aplauso do torcedor ao time pela vitória do que uma cobrança. Então naquele momento o torcedor estava junto com o técnico e com o jogador. Ainda assim, muita gente ouviu de críticas ao Carpini ali no entorno do estádio, não foi suficiente para convencer o torcedor, mas me parece, Domi, ter sido suficiente, como o presidente Júlio Casares me falou, para manter aí o trabalho do Thiago Carpini vivo. Muito bom esse bastidor, né, PVC? Porque a gente na transmissão, o eco de Ei Carpini vai foi muito alto, né? Então parece que os Foi. 50 mil torcedores que estavam no estádio estavam apoiando isso. Mas interessante esse bastidor de quem tá lá, que não foi bem assim, PVC. Aquilo que a gente estava falando ontem. Assim, é muito importante separar o que é rede social do que é arquibancada. Eu não estava no estádio ontem, eu vi muito pelas redes sociais, tanto da ESPN quanto de algumas comunidades tricolores, o Carpini caminhando e o grito alto. Mas se você editar, o grito vai ficar alto. Daí o depoimento do Éder ser muito valioso por estar dentro do estádio. E talvez a crítica que eu tenho feito ao Júlio Casares é que o Júlio Casares governa com a mão no celular para ver o que está acontecendo na rede social, mas ele se relaciona muito com a torcida uniformizada. E também é muito valioso o que o Éder trouxe, de que a uniformizada puxou o grito de Carpini, Carpini, Carpini. Porque no início do jogo, na hora da escalação, a gente viu que o nome do Carpini, do Rames, foi muito aplaudido e do Carpini vaiado. Só que isso se espalha num estádio que é muito grande. E o Morumbi tem uma característica, que a tribuna de imprensa fica debaixo da arquibancada e o som você ouve do lado oposto para cá. Então, muitas vezes você não está ouvindo o que o cara está gritando em cima de você. Ah, o depoimento do Éder é muito valioso desse ponto de vista. Fato é que a direção entendeu
ontem que o São Paulo só venceu o Cobressal pelas interferências positivas do Carpini. Isso eu ouvi de gente de dentro do Morumbi, que entendem que o Carpini foi bem na formação do time e nas substituições. E que a vitória veio por causa desta interferência positiva. Esse é o argumento decisivo para dizer, não importa a pressão da torcida nesse momento, o Carpini está trabalhando bem, o Carpini vai continuar. Acontece que a gente sabe que a tabela do São Paulo é muito difícil. Fortaleza em casa. O Fortaleza não perdeu nas 3 últimas visitas ao Morumbi. Há 7 jogos o Fortaleza não perde do São Paulo, desde 2020. Depois, Flamengo no Maracanã, Atlético Goianiense em Goiânia e Barcelona em Guayaquil. São 3 jogos seguidos fora de casa. Se o Carpini superar essa trajetória de 4 jogos duríssimos, ele vai ser técnico do São Paulo por bastante tempo. Agora, a tabela é uma pedreira. E ainda tem o Palmeiras no Morumbis, né? No dia 29, assim, é um mês bem complicado, hein, Éder? Eu acho que, em cima do que o PVC falou, eu acho que o grande trabalho do Carpini ontem, essa história dos 3 zagueiros, ele explicou até na coletiva, foi ele conseguir mudar o time de acordo com as lesões que ele teve e isso dar certo. O São Paulo não tinha o Lucas, não tinha o Rato e não tinha o Ferreira. 3 pontas que mais jogaram no ano. Tá dando pra ouvir aí, gente? Acho que travou. Tá dando sim. Dando sim. Então, normal. Então beleza. Então, os 3 pontas que mais jogaram no ano. E aí ele tem só o Eric, que é o outro ponta que tinha jogado. E aí ele teria que improvisar um Galopo, ou ele teria que deslocar um Rames. Ele não tinha, de fato, 2 pontas da forma que ele gostava de jogar. Então ele arma um esquema com 3 zagueiros, com o Igor Vinícius pela direita como um ala, e o Michel Araújo na ala esquerda. E ele até falou que o Ferreirinha seria esse ala esquerda. Então ele monta um outro time em cima das lesões que ele tinha, para deixar a forma que ele mais gosta de jogar como um 10, municiando uma dupla de ataque. E assim, a gente pode até discutir se o São Paulo jogou bem, não jogou bem, mas é indiscutível que o Rames fez uma boa partida ali dentro do que se espera do Rames. E é um esquema montado para o Rames, né? O Michel Araújo até falou sobre isso ontem na Zona Mista, perguntaram para ele sobre esse esquema, e ele falou, não, esse esquema ajudou a gente porque a gente matou o contra-ataque deles, com os 3 zagueiros, e é um esquema que a gente jogou para o Rames ser o motor do São Paulo, e o Rames fez uma ótima partida. Então, acho que o maior mérito do Carpini é conseguir navegar por essas lesões, montando um outro esquema, um outro desenho tático que funcionou, pelo menos no primeiro tempo funcionou bem, eu achei, e no segundo tempo, aí talvez um desespero maior também para sair esse gol, as coisas acabaram não funcionando tão bem assim. Mas eu achei que o primeiro tempo do São Paulo poderia ter saído com 3, 4-0 até em cima do Cobressal. E, de fato, um calendário muito complicado. Complicadíssimo. E acho que Éder, se chega... Diga, Nami. Não, eu não sei se você falou agora, mas eu fiquei na dúvida. Quando saiu a escalação, como foi a reação do estádio? Quando tem o grito da escalação, né? Quando o São Paulo escala os jogadores antes, porque assim, são 2 momentos, né? O momento em que o telão divulga a escalação e o momento logo antes do jogo, quando a organizada puxa os gritos dos nomes dos jogadores. Então, no momento em que saiu a escalação no telão, o Caleri e o Luna foram muito aplaudidos, mais do que todo mundo, mais do que Rames, mais do que qualquer outro jogador. E o Carpini não foi vaiado. E esse é um momento que a gente esperava também com atenção ali para saber se o nome do Carpini seria vaiado ou não. E não foi. Não foi. E aí depois tem o que eu já relatei da organizada puxando o nome dos jogadores. E aí tem sim a história do Carpini e depois do Tele. Mas essa foi a reação, muito mais focada em aplaudir Luciano e Caleri do que em vaiar Carpini ou outra coisa.